Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre saúde. Estamos no finalzinho de março, Março Amarelo, mês mundial da conscientização da endometriose, uma doença silenciosa, difícil de ser diagnosticada e que afeta cerca de 176 milhões de mulheres em todo o mundo. Uma média de 1 em cada 10 mulheres. Só no Brasil, acredita-se que cerca de 10 milhões de mulheres sofram com a doença. E agora, no dia 30, acontece a Endomarcha em Santos, um movimento feito por portadoras, familiares, amigos, médicos e autoridades. E sobre este assunto eu converso hoje com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Boa noite, secretário, tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo. Olha, realmente um assunto muito interessante. Agora, no dia 30, teremos esse evento e um problema que nós realmente precisamos buscar aí boas soluções na necessidade pública. Converso também com a ginecologista da Clínica Sense, doutora Fernanda Nassar. Boa noite, doutora. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. E vamos aí discutir sobre o assunto e enriquecer aí para as pacientes poderem saber um pouquinho mais a respeito do diagnóstico, tratamento. A gente está falando de um evento que vai acontecer em Santos no próximo dia 30, mas antes, secretário, gostaria de falar sobre esses números, né? A gente falou de 176 milhões de mulheres em todo o mundo, uma média de 1 em cada 10 mulheres, são números assustadores, eu diria, né? A gente pode dizer que esse é um problema de saúde pública? Sim, de fato, sim. A partir do momento que nós percebemos que 10% das mulheres, de certa forma, são acometidas pelo problema, e a doutora Fernanda, sem dúvida, vai poder esclarecer um pouquinho mais para a gente, mas cerca de 2/3 dessas mulheres, ou seja, desses 10%, tem algum nível de sintoma que pode ser melhor acompanhado com tratamentos, digamos, e acompanhamentos não tão invasivos. E 1/3 realmente se recomenda algum nível de procedimento cirúrgico. Portanto, percebe-se que é um problema importante para ser solucionado e que os órgãos públicos, a saúde pública em si, tem que levar muito a sério, sim. Precisa tomar uma atenção especial, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um problema realmente, como a gente percebe, aflige muitas mulheres e nós temos que ter essa cadeia dentro do setor público muito bem definida, muito bem resolutiva, para que a gente possa trazer soluções de fato para aquelas mulheres que realmente são acometidas pela doença. Então, vamos explicar um pouquinho, doutor, o que é a endometriose? Já que a gente está falando que é uma doença que afeta de 1 em cada 10 mulheres, o que é essa bendita doença, maldita, não sei, né? Endometriose. Então, sempre quando eu falo sobre endometriose, Roberta, eu gosto de explicar como que ela acontece, né? Então, toda mulher ela tem o seu útero. Dentro do útero, a cada ciclo menstrual, ocorre a formação aí do tecido endometrial, que quando a mulher ela não engravida, esse tecido ele se descama e ele sai como um sangramento, né? Como a menstruação. Então, isso seria o fluxo normal. Desce o sangue e ela menstrua. Em alguns casos, a paciente ela tem uma disseminação desse sangramento através das trompas e esse sangue acaba caindo na cavidade abdominal. Então, caindo na cavidade abdominal, esse endométrio ele pode se instalar em bexiga, em intestino, em apêndice, em alguns órgãos e acabar acarretando aí no principal sintoma, né, que é a dor, que é o principal sintoma que acomete essas pacientes que possuem endometriose. Agora, tem uma causa, doutora, desse sangue percorrer o caminho errado? Se a gente for falar grosso modo, é isso que acontece, né? Isso, a gente fala que é uma das teorias, né, que seria o fluxo retrógrado. Uma causa, não teria uma causa específica, mas existem diagnósticos, exames específicos para poder diagnosticar as alterações que essa paciente possui. Agora, você falou que esse sangue ele pode ir para vários outros órgãos, né? Sim. De repente, bexiga, intestino. Como é que vai funcionar, então, um órgão desse comprometido com endometriose? Dependendo do grau de comprometimento, essa paciente vai ter dor. Então, por exemplo, se for um foco na bexiga, essa paciente pode ter muita dor ao urinar. Então, essa paciente acaba indo várias vezes ao pronto-socorro, faz exame de urina, não tem infecção urinária, né? E muitas vezes ela tem um foco de endometriose acometendo a bexiga, ou então essa paciente tem um foco no apêndice, fica com dor do lado direito, né? Em fossa ilíaca, e acaba aí, então, fazendo alguns exames, não demorando, né, bastante tempo para poder fazer o diagnóstico correto de endometriose, que é onde acaba passando anos e a paciente vai piorando a cada dia do seu quadro e dos seus focos em região abdominal.
É um diagnóstico difícil, né, secretário, pelo que a gente está percebendo. Daí essa questão da importância do mês da conscientização da endometriose. Por isso, Santos recebe pela primeira vez a Endomarcha, é isso? É verdade. Olha, aqui em Santos nós tivemos uma movimentação importante, né? Nós temos um grupo de mulheres já organizadas que, inclusive, participavam da Endomarcha. Esse ano é a 6ª edição do evento, que é um evento mundial. Ele acontece em mais de 70 países. Aqui no Brasil serão 20 cidades em que ocorrerá o evento e pela primeira vez aqui na Baixada Santista. Essas mulheres se reuniram, tiveram inclusive o apoio da vereadora Audrey Kleis, que organizou uma audiência pública na Câmara Municipal, junto com técnicos, profissionais da área médica, o doutor Guilherme Caran, que é um médico da nossa rede municipal, foi um dos profissionais que lá estiveram, enfim, fizemos uma discussão do tema. E agora teremos no dia 30 a Endomarcha, que vai acontecer ali às 9 horas, agora nesse sábado, saída ali na Avenida da Praia, em frente ao Conselheiro Nébias. A gente vai caminhar juntos para promover essa conscientização sobre o tema até a Concha Acústica, onde haverão algumas atividades, algumas falas, até algumas atividades também culturais que acontecerão nessa data. Então, ficam todos já convidados a participarem. Mas, é claro, nós seguimos também, além de seguir a conscientização, também seguir o campo da ação, né? E aí, para isso, já temos aí algumas estratégias muito bem pensadas para que a gente possa trazer algum nível de atendimento melhor para essas mulheres. E sobre essas estratégias a gente volta a conversar no próximo bloco. Só finalizando a questão da Endomarcha, tem algum site para quem quiser participar, doutora? É o aendometrioseeeu.com.br. Inscrições gratuitas? Inscrições gratuitas. A gente pede para que as pacientes compareçam com uma camiseta amarela para poder fazer parte aí da marcha e da caminhada com as pacientes que já têm endometriose, com os familiares, com alguns colegas médicos também. A gente percebe que está todo mundo envolvido, né, secretário? O poder público, todas as pacientes, os familiares, a parte, o corpo médico da cidade, da região, de uma forma geral. Você acredita que a adesão esse ano vai ser grande, apesar de ser a primeira edição em Santos? Não, mas eu acredito sim. Aliás, as mulheres são guerreiras, né? Elas são muito motivadas, né? E elas também são muito carismáticas. Então, eu não tenho dúvida que não só vão entusiasmar colegas que, de certa forma, são afligidas pela doença, mas também outras pessoas que se sensibilizaram. Eu sou uma delas, realmente me sinto bastante sensível, de certa forma, a querer colaborar e a gente poder falar sobre o tema. Então, tenho convicção que teremos aí um grande evento nesse sábado e que, claro, vai despertar aí boas ações no futuro para Santos e para a região, para que a gente possa ter boas respostas. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre a Endomarcha e sobre a endometriose. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é endometriose e a Endomarcha, que acontece no próximo dia 30 em Santos. Eu converso com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, e com a ginecologista da Clínica Sense, doutora Fernanda Nassar. A gente está falando sobre esse evento que vai acontecer agora no próximo dia 30. É para convidar as pessoas, é para todo mundo participar, é uma forma de conscientização. A gente está no finalzinho do mês da conscientização da endometriose, né? Um evento importantíssimo para a gente tentar ir avante no tratamento e para acabar de uma vez por todas com essa doença. É possível acabar de uma vez por todas com essa doença ou não? Então, a gente faz, como o doutor Fábio falou, a gente tem aí dois terços das pacientes que podem receber um tratamento medicamentoso, seja através de um medicamento via oral, seja através do implante, e um terço vai passar pelo tratamento cirúrgico. A gente não pode assegurar, dar certeza absoluta que a paciente, mesmo fazendo qualquer um desses dois tratamentos, vai ficar sem o foco para o resto da vida, porque podem ter recidivas. E aí essa paciente tem que estar fazendo um acompanhamento anual com um ginecologista. Doutora, a gente falou que a grande reclamação por parte das mulheres que nos faz suspeitar da endometriose é a questão da dor. Uhum. Uma pessoa pode ter endometriose e não ter dor? Sim, a paciente ela pode ter uma endometriose de 1 grau, onde ela não tenha o sintoma dor. Ou ela pode ter dor leve, né? A gente sempre pergunta para a paciente qual é o grau da dor que ela tem, né? Para dar uma nota na dor de 1 a 10, e aí a gente vai entender o quanto aquilo realmente influencia na vida dela, quanto aquela dor influencia negativamente na vida dela. Agora, a pessoa que tem cólica, a cólica é normal? Primeira pergunta.
Todo mundo fala, né? Quando a gente fala de menstruação, tá com cólica, tá menstruada, tá, é normal. É normal? É bastante comum ter uma cólica leve, igual eu te falei, né? Existem diversos graus aí que a gente tem que classificar a dor. Se a paciente dá uma nota 2, uma nota 1 para a dor dela, a gente sabe que é uma dor comum de cólica menstrual, que pode ser aliviada com algum analgésico. Então, ela é classificada como uma dor normal. Agora, uma paciente que já tem dor incapacitante, não consegue ir ao trabalho, não consegue andar, fica no quarto, uma adolescente, por exemplo, né, que tem uma dor que faz com que ela não vá à faculdade, não vá à escola, não saia com as amigas, já é um caso mais grave, já é uma situação que precisa ser investigada. Na questão do diagnóstico, secretário, é fácil diagnosticar essa doença e como é que a gente pode ter esse tipo de diagnóstico no SUS? Olha, não é fácil, até do ponto de vista clínico não é fácil, mas nós temos condições de fazê-lo. Muitas vezes as mulheres realmente têm alguma dificuldade de identificar a doença e inclusive alguns profissionais também não são, digamos, especialistas no tema, também têm dificuldades em diagnosticar. Em Santos, especificamente, nós temos, é claro, a rede de atenção básica estabelecida, as policlínicas, onde nós fazemos o encaminhamento, caso necessário, para a especialidade. Temos o Instituto da Mulher, um prédio específico que cuida da saúde da mulher, fica ali na Conselheiro Nébias, e lá é justamente o espaço adequado para que a gente possa identificar o devido encaminhamento. Agora, falta, digamos, a terceira fase. A terceira fase, que eu acho que é talvez a mais importante do ponto de vista de resolutividade. Justamente, como bem disse a doutora Fernanda, naquele 1/3 em que principalmente a gente precisa do procedimento cirúrgico acontecendo de fato para que a gente tenha uma solução melhor encaminhada. E qual que é a boa notícia, né? Nós estamos agora finalizando uma tratativa importante com o governo do estado, um novo convênio para o Hospital dos Estivadores. E nesse novo convênio, nós, além de termos a possibilidade de ampliação de disponibilidade de leitos, também estamos melhorando a performance de serviços. Então tem dois serviços que são bastante importantes para a região, duas demandas importantes aqui da nossa região que nós priorizamos nesses incrementos. Um, não tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, são os procedimentos de natureza endovascular, que é uma demanda aqui na nossa região. E o outro, justamente um melhor acompanhamento para que a gente possa ter um centro de referência de acompanhamento na endometriose. E aí, claro, tendo essa possibilidade, que de fato nós temos essa estrutura já pronta no Hospital de Estivadores, possamos realizar também os procedimentos de natureza cirúrgica, que trazem, de fato, esse conforto melhor para as mulheres. A gente está trabalhando para isso e não tenho dúvida que a gente vai chegar num bom termo com o Estado, garantindo um financiamento para tal e termos, de fato, esse centro de referência estabelecido para Santos e para a região. Lembrando, toda a demanda que a gente atende no Hospital dos Estivadores, 40% dela ela é direcionada para a Baixada Santista num todo, ou seja, o pessoal de Santos e para a região da Baixada Santista. Não atende só os moradores da cidade de Santos, atenderia toda a região. Exatamente isso. Essa é a expectativa, 40% da demanda sempre com esse olhar regional. E a gente tem ideia de quando isso deve sair do papel? E agora, essa expectativa realmente para essa semana, que a gente tem aí, quem sabe, já agora no dia 30, já se consagrado de fato com o Estado. O governo do Estado já sinalizou com o valor, já abriu essa discussão conosco de novo incremento. É importantíssimo, o secretário José Henrique está aí bastante solícito aqui em colaborar conosco no Hospital dos Estivadores, no custeio do Hospital dos Estivadores, e realmente agora estamos nesses finais técnicos aqui, nessa finalização de discussão técnica, mas realmente não tenho por que imaginar que não tenhamos realmente esse centro sendo constituído aqui na cidade, para a região, a partir do mês de abril. Ainda dentro dessa questão do diagnóstico, doutora, é fácil de se fazer esse diagnóstico? Tem algum exame específico para se fazer? São exames específicos, eles são feitos por radiologista especializado na área da endometriose. Então, é realizado um ultrassom com preparo específico para o paciente que esteja investigando a endometriose, e a ressonância nuclear magnética também entra como um exame diagnóstico que precisa ser realizado. Agora, de tudo isso que a gente conversou, secretário, infelizmente ainda nos casos mais graves, onde as pessoas às vezes têm essa endometriose no intestino, na bexiga, elas não conseguem um atendimento na nossa região e acabam tendo que ir para São Paulo. Essa realidade deve mudar com essa novidade? Essa é a nossa expectativa, tanto na esfera pública quanto na privada, né? Na pública, esse é um encaminhamento
que nós programamos para ter, mas mesmo na esfera privada, nós temos já muitos profissionais, como a doutora Fernanda, que são muito competentes, estabelecidos na nossa região, mas ainda também precisamos aprimorar a especificação de serviços, né, disponibilidade estrutural para tal. Muitas vezes, algumas pacientes realmente acabam precisando se ausentar da região, o que não é o ideal. E na esfera pública, a gente realmente tem um plano já muito bem traçado, o planejamento é esse. Claro que a gente precisa de recursos, os planejamentos, as ideias são muito boas, os conceitos são muito bons, a nossa rede está muito madura já para que a gente possa dar esse passo, mas precisamos, é claro, de investimentos. E realmente a gente está vendo o governo do estado bastante sensível ao tema, por isso realmente a gente acredita que teremos aí já, a partir do mês de abril agora desse ano, um bom encaminhamento para os nossos pacientes nesse centro de referência no Hospital dos Estivadores. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre endometriose. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é endometriose. Eu converso com o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz, e com a ginecologista da Clínica Sense, doutora Fernanda Nassar. Mas antes da gente continuar o nosso papo sobre endometriose, eu gostaria de conversar, secretário, sobre um assunto que está todo mundo falando e comentando, que é a questão do sarampo. A gente teve um caso de uma criança em Santos, uma criança que era vacinada, é isso? É verdade, olha, bem rapidamente, nós tivemos nessa temporada de cruzeiros 2 casos de santistas, né? Mas eram pessoas que tiveram algum contato com um navio onde de fato o vírus era circulante. Foram ao total 16 tripulantes, a grande maioria deles estrangeiros, que estavam nesse navio, que contraíram a doença. 2 santistas, um passageiro, um rapaz de 21 anos, e uma colega nossa da Secretaria de Saúde, que foi justamente no navio para tratar dos pacientes desses tripulantes, de fato tiveram a doença. A boa notícia é que esses 2 tiveram realmente um sarampo leve, vamos dizer assim, até porque estavam imunizados, que tinham tomado a vacina e não tiveram grandes consequências, estão bem. E agora, essa semana, isso que nos preocupa ainda mais, o caso de uma criança, uma menina de 4 anos, moradora do bairro do Macuco, também foi confirmada o sarampo nela. E essa criança não tem nada a ver com o navio, ou seja, bem claro que nós temos o vírus, infelizmente, já circulando na nossa cidade. Também tem o lado bom, a boa notícia é que essa criança também estava com a carteira de vacinação completa, já tinha sido vacinada e foi muito leve o sarampo nela, ela está ótima, ainda bem, segue a vida, foram 2 a 3 dias realmente com algum tipo de desconforto, sobretudo uma dor de cabeça muito forte, que é o sintoma mais característico em situações como essa, mas segue bem. Ato contínuo, no dia seguinte à confirmação, colégio dela, ali no Macuco, melhor dizendo, no Imbaré, o Olívia Fernandes, nós fizemos uma imunização, bloqueio vacinal, nossas equipes foram lá, vacinaram as crianças que não estavam com a carteira totalmente completa, todos os profissionais da região, e também fizemos no bairro do Macuco 444 domicílios no quadrante relacionado com o epicentro da casa, da residência da criança, para que a gente possa fazer esse bloqueio vacinal. Com isso, a gente imagina que a gente contenha a disseminação da doença. É importante lembrar, o sarampo ele é altamente contagioso, ele realmente tem essa condição de ser retransmitível ou transmitível facilmente. Agora, também o lado positivo da história, 95% da população de Santos já está imunizada, essa é a nossa expectativa, vacinada. Mas, aqui fica o pedido, Roberto, eu te agradeço até o espaço em poder falar isso, para que as pessoas se vacinem, procurem uma das nossas 29 policlínicas que se estão vacinando, todas elas têm vacinas. Nós levamos esse tema ao governo do estado, ao Ministério da Saúde, fomos atendidos rapidamente, o governo do estado nos mandou 100 mil vacinas que já estão nos nossos estoques, nós temos condição de vacinar boa parte da população e principalmente aqueles que não foram vacinados. Por favor, a gente pede para que as pessoas procurem a vacina e de fato se imunizem. Agora tem uma campanha, né, secretário, que ela abrange de 15 a 29 anos, é isso? Sim, do ponto de vista do governo do estado, nós temos o público foco, essa faixa etária, 15 a 29 anos. É claro que esse público é o público central da campanha. Agora, nós pedimos também às pessoas que não estão nessa faixa etária que visitem uma das nossas policlínicas, levem a sua carteira de vacinação para que a gente possa promover uma atualização da carteira também. Ou seja, mesmo as pessoas que não estão nesse público, por favor, levem sua carteira de vacinação para que nós possamos constatar, caso seja necessário, ou seja, a ausência da vacina, a gente possa também fazer a imunização. Tá ok, então.
Só para a gente finalizar a questão do sarampo, os principais sintomas? Olha, é tão curioso isso, que como as pessoas estão vacinadas, o sintoma mais característico, que é a pigmentação vermelha clássica do sarampo, não aconteceu em nenhuma das pessoas. Uma pequena irritação na pele, forte dor de cabeça e um mal-estar geral. Um pouco de febre. Esse foi o que foi caracterizado. Das que estavam vacinadas e contraíram a doença. Sim, né? Olha só, mas olha que caso interessante. Até bem rapidamente, a gente tem um pouco desse brasileiro síndrome de vira-lata, né? Então a gente acha que tudo no Brasil não é muito bom. Então uma coisa que funciona bem no Brasil é controle vacinal. Desses tripulantes que pegaram sarampo, boa parte deles eram europeus, de países desenvolvidos da Europa. Teve até um caso lá de um paciente que estava muito mal. Ele sim, com alta pigmentação e tal. Esses caras não tomaram vacina, porque justamente não há uma política de difusão de vacina nos seus países de origem. Ou seja, nós brasileiros, ao contrário da síndrome de vira-lata, estamos muito mais evoluídos em controle vacinal em relação a muitos países desenvolvidos, inclusive países europeus. Que a gente continue assim, né, secretário? É isso aí, por isso que é importante todos tomarem vacina. Deixa eu voltar agora para a questão da endometriose. Doutora, vamos voltar a falar agora um pouquinho sobre a questão de tratamento. Quais são os tipos de tratamento depois que é diagnosticado a endometriose? Depois que é diagnosticado, a gente pode decidir, dependendo do grau de evolução da doença, entre o tratamento medicamentoso para suspender a menstruação. E aí dentro do medicamentoso tem a medicação oral, a gente pode estar utilizando também os implantes hormonais e o tratamento cirúrgico também. E essa cirurgia, quando a endometriose se instala, às vezes, ela é uma cirurgia cara? É uma cirurgia que tem um custo bem alto, em média aí entre 20 a 30 mil reais, o que faz com que a paciente demore, inclusive para poder fazer a cirurgia, pelo custo alto. O paciente não tem como custear esse valor, né, dessa cirurgia, ela vai postergando, e aí quando consegue aí fazer a cirurgia já tem um acometimento de focos em intestino, em locais aí onde a própria cirurgia vai ficar mais difícil e a paciente pode inclusive ficar com sequelas também importantes de uma cirurgia mais delicada. Mas é uma cirurgia que o SUS oferece, secretário, não? Então, nós temos essa dificuldade, né? É um gap aí entre os serviços oferecidos, uma distância pela tabela SUS e o que o mercado de fato exige, o custo de fato. Infelizmente, temos aí uma defasagem nessa relação. Por isso que, voltando aqui ao que nós havíamos falado, inclusive no bloco anterior, se faz necessário um investimento maior. E eu creio realmente que a gente tem aí a sensibilidade agora do governo do Estado, nessa parceria específica que nós temos lá no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em prover recursos para tal. E aí a gente consegue, de certa forma, dar essa devolutiva para as mulheres que realmente necessitam. Ok, a gente está no final do nosso programa. Gostaria de agradecer a presença de vocês dois e dar a oportunidade para fazer um convite rapidinho para a Endomarcha. Para todas as nossas pacientes, familiares e os colegas médicos também, faço aí o convite para que no dia 30 esteja lá conosco. Okay. É isso aí. Vamos estar juntos caminhando ali na praia do Boqueirão, né, da Conselheiro, até a Concha Acústica, falando sobre endometriose. Ok, muito obrigada, secretário. Muito obrigada, doutora. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.